Olá pessoal, eu sou Luiz Fernando Caldeira, estou de volta com o programa Super Dicas, voltado para o concurso do Banco do Brasil. Hoje vamos falar de uma das matérias que terá o maior peso nas provas de escriturário. Trata-se de vendas e negociação. A disciplina contará com 15 questões na prova, cada uma valendo 1,5 ponto. Por ser tão importante e muito abrangente, faremos 3 vídeos sobre ela. Hoje vamos abordar os tópicos gerais, mas faremos mais 2 programas abrangendo o Código de Defesa do Consumidor, que é o CDC, e o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Para falar dessa parte geral da matéria de vendas e negociação, eu trago aqui ao programa Super Dicas o experiente professor Francisco Carlos, que vai orientar os estudos dos candidatos a escriturário do BB. Seja muito bem-vindo, mestre. Tudo certo com o senhor? Um grande abraço estar aqui com vocês, colaborando mais uma vez para que a gente possa estar orientando nossos alunos, nossos clientes, da melhor maneira possível, né? Até para que eles possam obter o que eles tanto almejam, que é o sucesso no processo da aprovação desse concurso, que, na realidade, né, muitos vivem numa grande expectativa, a busca dessa questão da estabilidade do mercado. Mas vamos lá, vamos ver o que eu posso ajudar os nossos alunos aí nesse nosso bate-papo aqui. Com certeza tem muito a acrescentar. Vamos falar dessa disciplina aí que é muito importante, né? Nessa prova desse concurso. Serão 15 questões, cada uma valendo 1,5 ponto. Né? Além disso, a nota dessa disciplina é o segundo critério de desempate do concurso. Né? Assim como vendas e negociação informática, também tem 15 questões, cada uma vale 1,5 ponto, mas não é o segundo critério de desempate do concurso. Né? Professor, podemos então afirmar com todas as letras que essa é a matéria mais importante da seleção, ou pelo menos está entre as 2 principais? Olha só, eu acho um pouco perigoso dizer que é a principal, né? Quando a gente faz essa afirmativa, a gente pode estar aí com uma dosagem de erro até, vamos dizer, considerável. Quando principalmente a disciplina de gestão, né, de negócio, técnicas de venda, hoje ela vem carregada de muitas informações ligadas à questão da informática. A gestão da informação, né, do ponto de vista de programas ligados às redes de informação, hoje elas são cada vez maiores, principalmente na rede bancária, inclusive visualizando aí a possibilidade de uma segurança maior na transmissão dos dados. Então, eu estou vendo aí que a grande possibilidade de se pegar uma fundamentação conceitual na área de gestão de negócios e no própria estratégia de vendas e acrescentar informações na área de informática para poder fazer esse casamento, né, e poder estar buscando do aluno, do candidato, esse possível entendimento daquilo que ele vai encontrar na vida real enquanto novo profissional do Banco do Brasil. Legal, mas a gente analisando ali o programa, a gente vê como essa disciplina é ampla, né? Ela abrange aí a parte de vendas, abrange atendimento ao cliente, ética, marketing digital, código de defesa do consumidor, estatuto da pessoa com deficiência, né? Assim, ela é bem ampla, né? No sentido bem, assim, literal mesmo, né? Na sua visão, o BB e a Gran Rio pegaram um pouco pesado aí nesse programa ou ele está adequado aí à matéria? Não. A princípio, quando a gente olha tópico a tópico, ela passa a ter uma visão assim muito, com uma dimensão muito maior do que na realidade ela é. Né? É o mesmo programa do concurso de 2021 e há a possibilidade, quando você consegue estruturar didaticamente a aplicação de todos esses conceitos, de se fazer uma sequência extremamente leve, mesmo aquele candidato que nunca viu esse tipo de conteúdo poder absorver aquelas informações básicas e, consequentemente, na hora de uma bateria de exercício mais forte, ele poder introjetar, poder, na realidade, configurar todo esse entendimento, ou seja, dentro de uma linguagem didática, num processo de aprendizagem, ele consegue ter um insight bem fundamentado. Então, mesmo às vezes, por exemplo, usar algumas expressões como matriz Watts, como a estrutura de copyright e coisas assim desse tipo, parece algo assim meio assustador, a estrutura de um brand, de uma empresa.
Então, no primeiro momento, gera-se um certo impacto, mas ele começa, né, a digerir isso quando se faz uma conceituação, né, tranquila, e que esse candidato, esse futuro profissional do Banco do Brasil, ele vai, na realidade, sentir que a dificuldade, às vezes, é só no primeiro momento. Ele consegue levar bem isso, mesmo sem nunca ter visto esse assunto. Bem legal, mestre. Então, qual é a melhor forma de estudar essa disciplina de vendas e negociação? Bom, a gente tem aqui dois pontos clássicos. Primeiro, está assistindo aula com um professor que tenha uma boa didática, como eu disse anteriormente, e passo a passo, né? Não adianta ficar só jogando os conceitos e levar aquele processo na decoreba. Então, um professor bem, vamos dizer, até bem intencionado, porque tem alguns professores que gostam de se mostrarem muito conhecedores do assunto, mas acabam não tendo didática. Às vezes são conhecedores mesmo do assunto, mas às vezes não têm a didática. Às vezes também não tem a vivência, né? E transformar isso numa linguagem mais simples para o candidato, para o nosso aluno. Então, primeiro na realidade, apresentar o conteúdo passo a passo, numa linguagem mais fácil, né? Como eu disse, o professor vai ficar falando de brand o tempo todo em sala de aula. Mas o que é brand? E o aluno fica meio perdido, né? Então, brand é o histórico da empresa, aquilo que, na realidade, faz identificar a empresa, a cor da embalagem, a estrutura da embalagem, um jingle que possa representar. Bom, feito esse passo a passo, trabalhando esses conceitos básicos, e como eu disse, de uma forma bem didática, na realidade, fundamentar em exercícios de todos os concursos passados. E isso não tem nenhuma fórmula inovadora. Estudar se basear em concursos passados. Com a minha vivência, eu tenho 24 anos de degrau, ou seja, já passei por muitos concursos, muitas fases assim, onde você pega alunos que ficam um pouco assustados, têm a necessidade de vencer essa barreira, de superar essas dificuldades, até porque estão buscando aí uma estabilidade econômica, mas nada como estar fazendo exercícios. Agora, é querer fazer, não é só fazer o exercício, é querer fazer e identificar aquele elemento que te leva à resposta correta. Então, a gente também, além da questão de ser o professor da disciplina, a gente tem que ser meio que um orientador educacional para poder falar, meu filho, minha filha, vamos sentar aqui. É assim que se estuda, é assim que se busca encontrar o melhor caminho para você acertar a prova e ir para a prova no nível emocional tranquilo, porque aquele aluno que estudou e sabe que não estudou direito, ele está indo para a prova no nível emocional extremamente desequilibrado e, consequentemente, na hora da prova, ele vai ter um baixo desempenho. Fazendo esse processo, como eu disse, estudando, tendo alguém para orientar, revendo questões e separar as questões por conteúdo que é apresentado no edital, ele vai literalmente, e temos aí um bom tempo até a prova é em abril, ele vai ter um bom tempo de poder, primeiro, identificar as dificuldades e depois ir, aos poucos, superando essas dificuldades, encontrando caminhos onde ele identifica aonde foi o problema que ele errou e como é que ele supera aquele problema. Perfeito. E ficar atento aos conceitos, né? Isso que o senhor falou, acho que é interessante, Sim, né? Focar bem ali nos conceitos. Mestre, o que se pode esperar de uma prova da Fundação Sesc Gran Rio no que tange a disciplina de vendas e negociação? Bom, a Sesc Gran Rio ela não cria muitas novidades e também não cria grandes dificuldades para o candidato. O padrão dela é aquele. É um padrão de conceito que não foge de uma regra praticamente de todos os concursos públicos. Obviamente, ela vem buscando encontrar aquele candidato que possa estar melhor preparado do ponto de vista conceitual. Então, na nossa área de administração e gestão de negócio, técnicas de venda, alguns assuntos são fundamentais.
estão na parte de gestão de negócio. Nunca vamos deixar de estudar matriz Watts. Isso é questão certíssima na prova. A questão das forças e fraquezas são estruturas dentro da organização. Oportunidades, né, que o mercado oferece. Quais são essas oportunidades? Quais são as relações que possam dificultar o crescimento nessa empresa? Então, a gente tem uma série de elementos dentro dessa estrutura interna da organização e dentro dessa estrutura externa da organização, que é o mercado, né? Então, ameaças e oportunidades, forças e fraquezas. Então, vendo isso é fundamental. A estrutura dos 4 P's, né? Praça, preço, promoção, produto. E atenta à questão do preço. Preço ele sempre vai sofrer influência das variações que o mercado apresenta, que é a chamada volatilidade. Essa volatilidade ela surge de N formas, por questões sazonais, por questões climáticas, por questões de mudança política, por instabilidade no mercado interno, no mercado externo. Então, tem que ficar atento a tudo isso. Perfeito. Temos a questão da segmentação de mercado. Hoje, mais do que nunca, a segmentação demográfica, quando a gente fala dos gêneros que a gente tem hoje no mercado, né? E tem que se ter uma preocupação muito grande com isso, de não se criar nenhuma situação que possa comprometer um desvio de conduta e fazer interpretações erradas sobre os novos gêneros. Isso é um problema sério, isso vai aparecer lá no atendimento ao cliente. Eu tenho que ver o indivíduo, independente do gênero dele, como o cliente, aquele indivíduo que tem potencial para consumir um produto ou um serviço. Outra questão ligada às técnicas de venda hoje, exatamente ligadas aos fatores ligados às redes sociais, né? A geração lead, copyright e outras estruturas que, na realidade, hoje fomentam o processo da compra em e-commerce, ou seja, comprar através das redes sociais. Muito bem colocada essa questão, mestre. As redes sociais é um assunto que vai ser cobrado em informática. E marketing digital, que é isso que o senhor acabou de falar, né, está aí em técnicas de vendas e negociação, né? Aí a pergunta que eu quero fazer ao senhor, ainda no que se refere ao perfil de prova da Fundação Sesgran Rio, ela costuma criar essa interdisciplinaridade, né, como faz, por exemplo, o Sebrasp, onde ele pode aí criar conceitos de marketing digital com redes sociais, que é um outro assunto que está em informática, ou o senhor acredita que isso vai ser bem... A Sesgran Rio não tem muito esse perfil, ela vai segmentar bem as disciplinas? A Sesgran Rio ela é uma banca tradicional, então ela não costuma fazer essa interdisciplinaridade, não. Tá? Quando eu disse lá no início do nosso bate-papo sobre a importância de técnicas de venda e negociação, eu falei que não é tanto, mas tem a questão da informática, ela, na realidade, vai trazer a questão da importância da informática hoje nessas relações de fomentar o processo da venda, mas não estar estruturando, né, o uso especificamente de determinadas ferramentas da informática dentro do processo da venda. Não sei se ficou claro o que eu quis dizer. Não, ficou claro. Tá? Então, na realidade, ela é uma banca tradicional, vai citar questões de redes sociais, sim, né, ajudando o processo da venda, né, do sistema e-commerce, principalmente, mas sem, na realidade, dizer qual é a ferramenta que está sendo utilizada, a ferramenta na área de informática que está sendo utilizada para aquele tipo de procedimento. Essa questão da cobrança da ferramenta vai aparecer, provavelmente, lá na questão de informática, mas não fazendo esse casamento, essa interligação, essa interdisciplinaridade dentro da questão da gestão de negócios e da questão das técnicas de venda. É uma banca que tenta, na medida do possível, cobrir todo o conteúdo programático, ou às vezes ela, em algumas questões ali, ela cobra determinados assuntos mais de uma vez? Não, na realidade, como eu disse, é uma banca tradicional. Ela não, mesmo que sejam as 15 questões, ela não... Primeiro que é impossível abordar todo o conteúdo. Então, na realidade,
vão abordar aquilo que é bem tradicional mesmo, tá? As estratégias de venda, as relações do pós-venda, as estratégias do setor bancário para aumentar as suas vendas, a matriz Watts, como eu já disse. E uma coisa que eu não citei ainda aqui, que tem aparecido muito em prova, porque prova também de concurso tem uma questão, Fernando, que é a questão do modismo. Tem certos momentos que tem uma relação de modismo. Como eu falei ainda agora, não que a questão da descoberta da diversidade do gênero seja o modismo, não é isso. Mas é algo novo e eles querem apresentar em prova. Então, provavelmente, deve aparecer na prova uma questão de como atender alguém diferente daquele padrão até então a sociedade estava acostumada a ter. Né? Então, essa questão do princípio da igualdade, diferente dessas relações do gênero do qual apresenta o meu cliente. Mas uma coisa que eu queria falar bastante e que está no programa, que é a questão da sustentabilidade da organização. E, no caso, organização, rede bancária, organização banco. E aí a gente tem 3 elementos básicos nisso, que é a dimensão ambiental. O que hoje a rede Banco Brasil está fazendo do ponto de vista de política ambiental? O que ela faz hoje? Então, por exemplo, não emitir para o cliente, não emitir mais para o cliente um extrato bancário, que até então se fazia para a residência, isso é algo fundamental do ponto de vista de uma política de não desperdiçar mais papel. Que lá na outra ponta tem uma árvore que estava sendo derrubada para fazer uma folha de papel para gerar um extrato bancário. Né? Volta a questão aí da informática. No momento que eu tenho todo um processo informatizado, eu estou gerando menos volume de papel. Eu estou garantindo também, provavelmente, a preservação da informação, que quando eu tenho uma informação sigilosa, ela provavelmente não vai ser exposta no sistema, porque eu tenho um processo de preservação, de guarda dessa informação, e não está isso num papel guardado num cofre. Né? A outra questão é da dimensão social, que se fala muito hoje. O que o Banco do Brasil hoje faz de política social com o empregado dele? Quais são os benefícios que ela gera hoje, não só por ele ser um servidor do Banco do Brasil, mas por ele ser um ser social. Isso é fundamental. Isso está dentro dessa relação do tripé. E o outro que é o chamado tripé, o elemento da dimensão econômica. Você é cliente do Banco do Brasil. O que o Banco do Brasil está fazendo para preservar o teu capital? Quando a gente vê hoje tantas preocupações de intervenção, né, de roubos de dados dos sistemas bancários, onde em 10 segundos o sujeito teve lá a sua conta invadida, suas aplicações invadidas. O que o banco faz hoje para poder proteger você? Né? Então, esse tripé de sustentabilidade da organização, que passa pela questão ambiental, pela questão social e pela questão econômica também. Isso tem alta probabilidade de cair na prova. Muito bom, mestre. Queria tirar uma dúvida com o senhor. A prova do ano de 2021, obviamente, os candidatos devem utilizar como base. Né? Mas provas anteriores, por exemplo, de 2015, que houve um hiato muito grande do Banco do Brasil em realização de concursos, né? A gente não teve concurso, a gente teve concurso em 2015 e depois só em 2021. Mas tivemos concurso, se eu não me engano, em 2015, 2012, 2011. Na época já se cobrava isso. Vale a pena fazer aquelas provas ou não? Eu vou usar uma expressão que eu sempre digo para os alunos em sala de aula. Um raio cai 2 vezes no mesmo lugar. Fazendo um segredinho aqui de quem já trabalhou em banca. Existe um banco de questões. Às vezes, por uma questão do coordenador da organização da banca, ele pode pensar o seguinte: vamos pegar umas questões do concurso passado e vamos enxertar aqui. E fazer isso. Como eu disse no nosso bate-papo, as questões, a disciplina, ela tem algum conteúdo que passa a ser inovado, mas outros, a grande parte, é tudo conceitos
de 50 anos atrás. Matriz Watts é 50 anos atrás. Então, buscar uma questão de matriz Watts 50 anos atrás não vai fazer diferença nenhuma e pode ter aparecido numa prova anterior. Uma questão de avaliação pós-venda, isso não é coisa nova. Isso é coisa de 30, 40 anos atrás. Né? Uma questão de propaganda, diferença de propaganda, de marketing, de merchandising, de promoção, isso não é uma questão de hoje. Isso é uma questão do início do século passado. Então, pode ter uma questão lá na banca deles, lá no banco de questões, e eles pegaram uma questão que pode não ser igual, mas ser semelhante e aparecer. Então, se o candidato tem tempo, tá? Disponibilidade para fazer, né, um levantamento de máximo de questões que forem possíveis, para ele inserir no seu plano de estudo, faça. Que mesmo não seja a mesma questão, ela vai vir com o mesmo perfil, com a mesma estrutura. Perfeito. Então, objetivamente falando, pode usar então aquelas Eu provas anteriores. aconselho, vale, isso ajuda muito. Perfeito. Isso A ajuda. SESGran Rio em si, mestre, ela tem um acervo grande de questões de vendas e negociação, ou os candidatos vão ter que partir para outras bancas? Olha só, eu acabei de falar que eu já participei de uma banca, não vou dizer aqui por uma questão ética, Lógico. mas cada banca tem o seu perfil. O que importa nesse momento para o sujeito que está estudando? Estou falando enquanto professor, tá? E de ter participado já de alguns concursos, e graças a Deus já aposentado deles. É o seguinte, independente da banca, o que vale é o conteúdo que aquela questão está apresentando. Então, se a questão é da FGV, da SESGran Rio, da FCC, não importa. É questão de técnicas de vendas. Vai lá, pega, estuda. Ah, mas não é o perfil da SESGran Rio. Não tem problema. Ele vai te dar uma informação que talvez não apareceu ainda numa questão lá da SESGran Rio. E isso vai, na realidade, te alimentar com uma informação a mais. O que importa para o candidato é estar alimentado de informações. Ok? Perfeito, mestre. Para a gente finalizar aqui esse nosso bate-papo, essa nossa entrevista, eu queria que você deixasse aí as suas últimas dicas, as suas últimas orientações aí, para que os candidatos tenham um excelente aí desempenho na parte de vendas e negociação desse concurso para escriturário do Banco do Brasil. Não existe uma fórmula mágica. Né? Primeira coisa, cada pessoa é uma pessoa, cada um tem um ritmo de estudo, cada um sabe das suas potencialidades, cada um sabe das suas dificuldades. Eu, enquanto professor, sempre oriento, na realidade, o sujeito da seguinte maneira. Primeiro, ir para um curso, preferência degrau cultural. Sem dúvida. Assiste a aula. Acabou o primeiro dia de aula, sinaliza aquilo que eu tive mais dificuldade e sinaliza aquilo que eu tive mais facilidade em aprender. Com 15 dias, eu consigo já montar uma estrutura de facilidades e de dificuldades. A partir do momento que eu vou baixando as questões, eu vou sempre fazendo essa correlação. Essa questão é do meu conteúdo de facilidades, essa questão é do meu conteúdo de dificuldades. E vou dando mais prioridade às questões e o do conteúdo com mais dificuldades. E fazendo sempre na medida do possível, ao responder, justificando por escrito por que aquela resposta está relacionada àquela pergunta. Porque eu vou amarrando, e aquela velha história do insight, sem eu perceber, naquela hora que eu vou escrevendo, vai surgindo uma informação a mais, que vai criando um pilar de sustentação daquele conhecimento. Então, é assim que se faz. Eu não sou adepto daquilo assim, baixa o maior número possível de questões. Fundamental. Mas eu tenho que classificar se essas questões de mais facilidade ou de menos facilidade daquilo que eu venho
obtendo de conhecimento. Porque tem muita gente, né? Aquela história, vou trabalhar só aquilo que eu sei. Tá, aquilo que você sabe já não vai adiantar muito, porque você já sabe. Sim. Eu tenho que, na realidade, ter um conhecimento integral, sustentado também naquilo que eu tenho dificuldade. Então, vai pegando a cada aula, isso seja só para técnicas de venda e gestão de negócios, não, de informática, língua portuguesa, Código de Defesa do Consumidor, vai, na realidade, criando um material à parte das dificuldades, classificando aqueles de dificuldade e daqueles de não dificuldade, e colocando as questões relacionadas a isso. Né? É só pegar, baixar a bateria de exercício pelo enunciado para pensar. Essa é uma questão de dificuldade, essa já não é. Porque quando eu for revendo essas questões, eu também vou percebendo o meu processo de crescimento. Daquilo que há 2 semanas atrás para mim era uma dificuldade, agora já não é mais dificuldade. Eu já consegui entender, já consegui perceber o quanto eu progredi e o quanto isso vai me dando também mais segurança para chegar ao dia da prova e eu não ficar tenso. O grande problema do aluno, do candidato na hora da prova, é a tensão emocional. Que o nível de tensão emocional também dá um gap lá, apaga tudo e não consegue entender mais nada. Inteligência emocional é muito importante na hora do concurso público, né? Não temos a menor dúvida disso. Show de bola, mestre! Esse aí foi o professor Francisco Carlos, que nos brindou aqui no programa Super Dicas com todos os seus conhecimentos sobre a disciplina de vendas e negociações. Professor, quero agradecer muito a sua participação, por dedicar aí seu tempo para falar com os alunos e futuros alunos da Degrau Cultural. Muito obrigado mesmo, professor. Eu quero encerrar isso aqui, e é uma coisa fundamental. Eu sou consultor também do Sebrae. No nosso bate-papo, eu comentei aqui, já sou aposentado de 2 empresas estatais. Gente, você que está à busca da sua estabilidade econômica e financeira, não precisa estar rico, não precisa sonhar só em ser um dia presidente do Banco do Brasil, um superintendente regional do Banco do Brasil. Sonhe em ser um profissional de primeira linha, porque é exatamente isso que vai te dar uma grande satisfação. Mas, para isso, você tem que começar a construir agora. Construir agora a tua formação. Há uma expressão do Zé-Perry, lá do Pequeno Príncipe, que eu sempre também coloco nos meus trabalhos de consultoria, que é o seguinte: tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Ou seja, você é muito maior do que você imagina. Fazer todo esse processo de pesquisa de questões, rever todo esse processo de conteúdo, separá-los de mais ou de menor importância, ou de maior ou menor dificuldade, é isso que vai criar exatamente, sem parafrasear, é isso que vai criar o teu degrau de teus degraus de conhecimento na tua vida e alcançar o sucesso que você tem. Ok? Ok, Fica aqui desde já meu abraço a todos vocês. Se dediquem ao estudo, porque uma vaga é sua e tenha certeza disso. Sem dúvida. Muito obrigado mais uma vez, mestre. E eu quero agradecer também a audiência dos nossos internautas. Pedir para que eles deem um like no vídeo e compartilhem com todos os seus amigos que vão prestar esse concurso do Banco do Brasil. Eu lembro também que logo vamos disponibilizar novos episódios com dicas de professores também ainda da disciplina de vendas e negociação, mas também de várias outras disciplinas. Basta aqui acompanhar o canal da Degrau Cultural no YouTube. Acompanhe também as nossas redes sociais, a seção de notícias do site da Degrau Cultural e o podcast Hora do Concurso, que está disponível nas principais plataformas digitais de áudio. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos e até a próxima, gente. Valeu, tchau, tchau. Um abraço.